Meus amigos, é o Jackson Marques, como é que vocês estão? Prazer estar aqui. Estamos em mais um episódio do nosso Pão e Mesa Cast. Olha, um novo quadro, hein? Nós estamos com um novo apresentador hoje, é o Jackson, apresentador. Muito obrigado a vocês pela audiência que vocês têm nos dado. Compartilhe esse link com muita gente. Não retenha essa medida. Libere. O pão na mesa não pode ser dividido, ele tem que ser compartilhado. Não tem nenhum texto na Bíblia falando que Jesus dividiu os pães, compartilhava. Qual a diferença de dividir os pães para compartilhar? É que tudo que você divide, você quer a maior parte, mas tudo que você compartilha, as partes são iguais. Quem tem a ambição divide, mas quem tem a visão compartilha. Quando você compartilha, você está cuidando de alguém. E um dos maiores sinais do amor não é dar presente, mas é cuidar. E cuidar fala de estar presente. Jackson, o que você pode me dizer sobre a culpa? Ô João, a culpa, ela é uma prisão, cara. Por quê? A culpa não te traz a cura. Só o perdão que te conduz à paz. Pessoas deixam de viver o futuro extraordinário porque estão presos na culpa do passado. Culpa não tem a ver com o futuro, culpa tem a ver com o passado. E todas as vezes que a sua mente está aprisionada na culpa, você deixa de ser você mesmo. Por exemplo, a Bíblia diz que em João capítulo 5, tinha um cara que estava enfermo há 38 anos. Você sabe que 40 é um ciclo na vida. Os hebreus ficou 40 anos no deserto, Moisés 40 anos no deserto, Salomão reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Jesus 40 anos no deserto, 40 é o ciclo. Ele está enfermo há 38 anos, faltando 2 anos para inteirar o ciclo. Quem chega? Jesus. Vou quebrar o ciclo dessa maldição na sua vida. Você está 38 anos doente nessa mesma posição. Só que quando Jesus chegou, perguntou para ele assim: quer ficar curado? Posição? Ele virou assim: não tem um que me ponha lá. E ele vai e fala: toda vez que eu vou, desce outra pessoa antes de mim. Você percebeu que ele não assumiu a responsabilidade, mas ele transferiu a culpa? Talvez as pessoas estão paralíticas porque ao invés de assumir a responsabilidade, estão transferindo a culpa. Quando você transfere a culpa, isso deixa você paralítico. A paralisia do seu ministério, a paralisia da sua potencialização tem a ver com transferência de culpa. Moral da história? Enquanto ele terceirizava e jogava a culpa nos outros, ele continuava paralítico. Talvez as pessoas não querem sair do lugar porque ao invés de assumir as suas responsabilidades, preferem transferir a culpa. E aí eu volto a dizer, quando você transfere a culpa, fica mais pesado para você do que para os outros. Isso fala de Adão no Éden, né? Que olhou para Eva e Deus perguntou: Adão, o que aconteceu aí? A mulher que me deste. O Adão não assume a responsabilidade, mas ele transfere a culpa para a Eva. Aí a Eva vira e fala: não, foi eu não, foi a serpente. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Por que nós estamos perdendo o lugar de governo? Porque estamos transferindo a culpa. Aí lá no Éden, o Adão olhou para Eva e falou: a culpa é toda dela, viu? Mas na cruz, Jesus olhou para nós e falou: não, eu assumo toda a culpa. O que você pode me dizer sobre o faça hoje? Muito bem a saber, muito bom. Ô João, existe 2 dias no ano que você não pode construir nada. Existe 2 dias no ano que você não consegue fazer absolutamente nada. O ontem, que é o passado, e o amanhã, que é o futuro. Só existe uma oportunidade de você fazer algo. É o agora. É o hoje, é o já. Qual o problema das pessoas? É que elas pensam mais no resultado do que no fazer. Você só pode vislumbrar o resultado quando você tiver coragem de romper com fazer. Sabe que tem coisas que nós estamos deixando para amanhã e isso está embargando o nosso fazer de hoje. E aí as pessoas falam assim: mas eu não vou fazer porque eu tenho medo. Faça com medo mesmo. Pois é melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. A história não fala de quem desistiu. A história só fala de quem prosseguiu. Não existe um desistente na história que levantou o troféu de campeão. Então faça hoje. Ame hoje. Abrace hoje. Jesus falou assim: alguém chegou para assim: pai de fulano morreu. Deixa ele enterrar. Jesus falou assim: deixa os mortos enterrar os mortos, me segue. Parece que Jesus está sendo covarde, né? Poxa, o pai do cara morreu, o familiar do cara morreu. Não,
Deixa Jesus, não tem, deixa ele lá de o velório, sepultamento. Jesus, não. Deixa os mortos enterrar os mortos. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Que você tem chance de fazer para ele enquanto estava vivo. Agora que ele morreu, não tem como fazer. Então faça hoje. As pessoas com dificuldade de falar assim, ó, eu te amo hoje. Quer deixar para amanhã? O amanhã não existe. Faça hoje. Cuida hoje. Abraça hoje. Se tem algo para resolver, resolva hoje. Se discutiu, está no conflito, vamos resolver hoje, porque o amanhã não existe. O amanhã não existe. Então, o conselho que eu dou para vocês, aproveita a oportunidade e faça hoje. Converse com alguém hoje. Jesus sabe, a pessoa pode morrer agora e aí deixou alguma coisa para fazer amanhã. Quantas pessoas que morreram com livros na mente? Com dinheiros escondidos? Com músicas que ninguém cantou, com livros que ninguém escreveu, porque deixou para amanhã aquele que deveria fazer coisas. Eu vi que tem um assunto que não se fala muito na internet, mas é um homem bem citado na Bíblia. O que você pode me dizer sobre Tomé? O que a gente pode aprender com ele? Posso tirar aqui? Pode. Para mim, isso aí é uma coisa mais extraordinária. Primeiro, Tomé é tido como homem da dúvida, né? Só que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava na reunião. Aí 8 dias depois ele apareceu de novo, Tomé estava. Ele aproximou de Tomé e falou, Tomé, toca aqui na minha ferida. Você sabia, João, que Tomé tinha uma mania? Qual? De tocar na ferida dos outros. Só que você não pode tocar em feridas que você não pode curar. Se você não tem a cura, então não toque. Por quê? A fé de Tomé estava na ponta do dedo. Quando, na verdade, a fé deveria estar na ponta da alma. Dá para ir mais fundo. Então, quando Jesus ressuscitou, apareceu para Tomé e falou, pode tocar. Por quê? Se as palavras não te convencer, as cicatrizes convencerão. Por que Jesus não teve medo de expor a ferida para Tomé tocar? Porque já não era mais ferida, era cicatriz. Porque quando você é curado de certas áreas, você não precisa ter medo das pessoas tocarem seus ferimentos. Não dói mais. Uau. Se você ainda não foi curado, você vai ter receio de pessoas tocarem em certos lugares da sua vida. Em certas áreas privadas. Porque se tocar em certos lugares vai doer, porque ainda não se transformou em cicatriz. Mas quando você está totalmente curado, as feridas de ontem se tornam cicatriz de hoje. Deixa o Tomé tocar. Quando ele tocar achando que vai encostar o dedo na ferida, ele vai ver que vai encostar na cicatriz. Cicatriz para Deus vale mais que diploma. Diploma fala daquilo que você conquistou. Cicatriz fala daquilo que você suportou. A cicatriz é uma vitória de uma ferida que estava aberta e não está mais. Cicatriz não fala para onde você está indo. Cicatriz fala de onde você está vindo. A cicatriz revela que você é um grande soldado. Ô João, um grande soldado não é um grande soldado por quantas armas ele sabe usar. Um grande soldado é um grande soldado por quantas feridas ele aprendeu a suportar. Uau! Quando você aprende a suportar feridas, e Deus é poderoso, porque só Ele pode transformar as feridas de hoje em cicatrizes de amanhã. Você tem algum diploma na casa? Tem sua casa? Mas quando você vai para a igreja, para o shopping, você leva o diploma? Não. Mas a cicatriz, onde você pisa, ela caju. As marcas, né? E aí Paulo diz, eu não carrego no meu corpo as tatuagens de Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas. Porque o evangelho deixa marcas. Está marcado, mas não morreu. Sobrevivi. As marcas me feriu, mas me formou. As marcas me feriu, mas me moldou. As marcas me feriu, mas me moveu.